Agora vamos para a prática, né? Para a gente inicializar, eu estou utilizando o Visual Studio, que eu acho que grande parte da sala também já está utilizando. Eu fui e criei uma pasta, tá? Criei uma pasta chamada JavaScript. Ainda vocês podem salvar onde vocês quiserem. Criei um arquivo chamado introdução.html. Você não precisa salvar o arquivo, tá? Como o JS, essas coisas, não é necessário. Tudo que nós vamos trabalhar aqui é com o JavaScript interno. Então, aí a gente vai começar o nosso código. Eu vou colocar aqui HTML5. Vou só colocar aqui o título da nossa página, Introdução JavaScript. E vamos iniciar o nosso código. Na aula introdutória que eu trabalhei com vocês, eu falei que o script em si, a gente não coloca ele aqui no cabeçalho, como a gente faz com CSS. A gente sempre coloca o script no final, antes do fechamento da tag body, sempre, tá? Então, se você tiver um código HTML aqui antes, você vai colocar tudo do HTML e, por último, você vai trabalhar com seu JavaScript. Para isso, vamos iniciar script. Então, para as nossas aulas hoje, a gente vai trabalhar só com JavaScript. Então, não tem o HTML que tiver, a gente vai incorporar aqui no código, bem simples. Então, a gente só vai iniciar. Vamos aprender um alert de praxe, falar Hello World. E pronto. O código, quando vocês forem trabalhar com JavaScript, sempre vocês têm que terminar com ponto e vírgula, tá? E vocês vão lá e visualizam a página de vocês. É bem simples. No meu caso, eu estou utilizando o Edge para visualizar e ele vai abrir essa caixinha aqui, Hello World. Bem simples, é um alerta, ele não vai escrever nada na tela do computador. Os comentários, como eu falei para vocês, é barra de uma linha, comentário de uma linha, ou barra asterisco e asterisco barra para comentários de várias linhas. Então, só para vocês conhecerem aí. Prosseguindo, então, tudo que eu vou fazendo aqui eu vou só comentando. Então, para criação de variáveis, vocês podem colocar a palavrinha var e o nome da variável que vocês quiserem. Então, a gente vai criar uma variável aqui recebendo uma string. String sempre vai vir entre aspas. O que é string? É uma variável com um texto dentro. E se a gente for ver o código, não vai acontecer nada. Eu comentei o alert anterior, tá? Então, só criei uma variável recebendo valor e eu tenho que pedir para o computador trabalhar com isso, né? Com o JavaScript trabalhar. Então, eu utilizo uma funçãozinha chamada document.write. O que é isso? Ele vai escrever o valor da variável. Se você quiser exibir com alguma informação dentro, eu já explico aqui para vocês, tá? Então, eu vou pedir para o computador só escrever a variável. Então, se a gente for lá e atualizar, ele vai escrever o valor da variável. Se vocês quiserem... Ah, mas o professor, eu queria escrever com seja bem-vindo, João, por exemplo, né? E a variável. Então, todas as informações que vocês quiserem escrever, vocês colocam entre aspas, seja bem-vindo. Aí eu só vou dar um espaço aqui e eu vou deixar desse jeito aqui, só para vocês verem o negócio. O código meu, ele tem erro e ele não vai indicar aqui, tá? Então, o olhão de vocês agora, nesse caso, vai ter que ser bom. Então, para ele exibir essa mensagem e a variável, eu vou concatenar, eu vou juntar. Então, eu vou utilizar o mais para concatenar os valores.
o valor da string com o valor da frase aqui, né, da mensagem com a variável. Então, vocês vão utilizar o maisinho. Por isso, então, se vocês verem um lugar aí, por exemplo, eu vou colocar aqui mais um maisinho, e eu vou colocar umas aspas e a exclamação aqui. Então, vai aparecer, seja bem-vindo, Andréia, e exclamação. Então, se eu quisesse exibir tudo isso, eu teria que colocar um maisinho aqui antes e um maisinho depois. Sempre, tá? Então, qualquer informação que vocês quiserem exibir junto com a variável, vocês vão ter que usar o mais, que é a concatenação. Se vocês quiserem juntar o HTML junto, professora, poderia exibir no H2 isso tudo. Então, sempre, qualquer coisa que tiver dentro da sua variável, e você dentro do script, e você quiser exibir um HTML junto, ele tem que vir entre aspas. E eu vou fechar ele aqui, tá? Então, aí ele vai exibir essa informação dentro de um H2. Certo? Então, prosseguindo. Para a gente trabalhar com os operadores matemáticos, a gente pode criar uma variável tipo x recebe 90. E uma outra variável y recebendo, por exemplo, 80. Não esqueçam de colocar o ponto e vírgula, tá? É padrão. E a gente vai escrever esses valores. Algo bem simples aqui, ó. Eu quero exibir a soma desses valores. Então, vocês já são peritos nisso, né? Document.write, vamos colocar entre aspas, x mais y. O que ele vai fazer? Somar 90 mais 80. Qual vai ser o resultado? 170. E assim por diante. Se vocês quiserem multiplicar, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Você coloca o asterisco. Eu quero dividir. Então, você pega e coloca a barra. Eu gostaria de ver o resto da divisão. Então, você coloca o módulo. Só esqueci aí, se você quiser subtrair, você coloca a subtração. Tá certo? Então, se vocês quiserem trabalhar com os operadores matemáticos, é dessa forma. Aqui ele vai exibir tudo junto. Então, eu só vou escrever aqui um document.write, entre aspas, a tag BR, que vocês já sabem o que é, né? Quebra de linha. E ele vai exibir esses valores para vocês. Só arrumar aqui, aqui e aqui. Então, é bem simples. Vou atualizar aqui, ó. O 90 dividido por 80 dá 10, que é o último aqui. O resto da divisão dá 10. O resto da divisão, tá? Se você vai pegar o 90, dividir por 10, e ele vai retornar para vocês o resto da divisão. Então, trabalhar com os operadores matemáticos é bem simples. E agora, se a gente quiser mudar um pouquinho, né? Professor, ficar criando a variável e já atribuindo o valor para ela, isso aí é chato. E se o usuário quiser escrever o valor? Então, para a pessoa digitar o valor, eu utilizo uma função chamada prompt. Então, eu vou criar aqui, só vou comentar essa linha aqui. Eu vou comentar tudo aqui, tá, gente? E aí, asterisco, barra, vou colocar aqui embaixo para ficar melhor. E aí, a gente vai trabalhar agora, vou criar uma variável chamada nome. Então, var, nome, recebe, prompt. Isso aqui ele vai abrir uma caixinha quase igual a do alert que vocês aprenderam no início e vai exibir uma mensagem. Que mensagem que você quiser, tá? Então, por exemplo, digite um nome. Então, ele vai pegar e vai exibir essa mensagem, ó. Digite um nome. Aí vou, Andréia.
Não vai acontecer nada, porque a gente não fez essa variável trabalhar ainda. Então, eu quero que ele pegue o nome e escreva, igual a gente fez anteriormente. Então, document.write e escreva o nome. Então, eu vou aqui atualizar de novo, vou escrever JavaScript. E ele vai pegar e vai escrever aqui para mim. Bem sossegado. Ah, professora, eu queria trabalhar com os operadores matemáticos. Como é que eu faço? Quando nós criamos a variável, não sei se vocês perceberam que a gente não definiu o tipo dela, tá? O JavaScript não trabalha bem com isso, definindo o tipo. Ah, nome é do tipo string, igual tá aqui no exemplo. Ah, x é do tipo inteiro, ou y é do tipo float, essas coisas. Então, ele já é uma linguagem que já identifica automaticamente que tipo de valor que ela está recebendo. Se você não determinar algumas coisas que eu vou mostrar agora, ele automaticamente vai interpretar que é string. Aí ele não vai realizar a soma que vocês precisam. Então, eu vou comentar aqui em cima novamente, vou colocar barra agora para vocês irem treinando. Vamos criar uma variável do tipo inteiro. Então, eu vou criar aqui número 1, recebe. Aí, a gente vai utilizar um negócio chamado parseInt, que ele vai pegar essa variável e vai converter ela automaticamente para inteiro. Então, o valor que a pessoa digitar aqui, ele já vai ser convertido para valor inteiro. Existe o parsefloat, que aí vai ser do tipo decimal, né? Aquele que tem vírgula. E é a pessoa que vai digitar. Então, se é a pessoa que vai digitar, então eu vou utilizar o prompt. Eu vou pedir para a pessoa, digite um número. E ponto e vírgula. Eu vou só copiar, dar um Ctrl C e um Ctrl V. Vou colocar aqui o nome dessa outra variável, N2, e vou pedir para ela digitar outro número. E aí a gente vai fazer a soma desse número. Então, vou colocar aqui total, criar mais uma variável, recebe N1 mais N2. E eu vou pedir para escrever também na tela do computador, né? Então, document.write total. Então, ele vai ler dois números, vai fazer a soma. Isso aqui a gente poderia ter feito aqui direto, mas eu só queria mostrar para vocês como que vocês podem montar uma expressão matemática, né? E receber a total. Então, vamos testar. 3 mais 4 vai dar 7. Bem sossegado. Agora, vou só comentar novamente. Se vocês fossem fazer multiplicação, divisão ou qualquer outro tipo de valor, também seria bem simples. E se vocês quisessem descobrir se esse número digitado aqui, quem é maior e qual desses dois números digitados é o maior, por exemplo, né? Então, vocês vão ter que analisar uma condição e essa condição ou retorna verdadeiro ou retorna falso. Então, para isso, vocês vão utilizar até o if. O if, ele sempre vai analisar uma condição. Eu preciso analisar se o número 1 é maior que o número 2. Se o número 1 for maior que o número 2, então esse número aqui é o maior, né? Então, document.write, você pode escrever o número, dá um espaço para não ficar grudado, mais N1 mais é o maior. Ponto e vírgula. Se for analisado, tipo, se eu digitar o número 3 e o número 2, 3 é maior que 2? Sim, vai retornar verdadeiro, né? Então, ele vai vir para esse bloco aqui de condição. Se não, se eu escrever o número 4 e o número 3, ou o número 4 e o número 5, 4 é menor. Então, ele vai vir para o
else. E aí você vai escrever que quem é o maior é o número, opa, Ctrl C aqui, Ctrl V, o maior é a variável número 2. Então, ele vai analisar dos valores que a pessoa digitou, quem é o maior. Então, vamos só verificar aqui. Vou digitar 4 e 6. Então, ele vai ir para o bloco else. E o maior é o 6. E para nós finalizarmos a aula, a gente vai fazer só um exemplo bem basicão, que é para descobrir se o número é par ou se o número é ímpar. Então, eu vou só comentar esse código aqui novamente. Vou só deixar o número 1, tá? Vai ser bem mais prático. Comentar todo esse bloco. E para você descobrir se o número é par ou se o número é ímpar, você tem que analisar o que da variável. Vocês lembram lá, né? A gente analisa o resto da divisão. Então, eu vou pedir para uma pessoa digitar um número. A minha variável é a variável N1. Então, eu vou no bloco if, vou analisar se a variável N1, módulo, tá? O módulo aqui, ele vai analisar o resto. Se o N1 for dividido por 2, e o resto dessa variável resultar em 0, é par. Caso contrário, se resultar em algum valor, ela vai ser ímpar, se tiver resto. Então, é bem simples. Aí você vai escrever, só vou colocar mensagem, tá? É par, ponto e vírgula. Caso contrário, else. A gente copia aqui, né? E coloca ímpar. Prontinho. Então, se vocês forem analisar o código, se eu digitar o número 2, 2 é par. Se eu for analisar o número 9, 9 é ímpar. Bem simples, sossegado. Tá? Tem outras informações, eu vou passar nas próximas aulas com as estruturas de repetição e os outros operadores lógicos que a gente vai intercalar. Mas para nossa aula de hoje é isso. Vocês terão algumas atividades para fazer no tocante ao JavaScript para vocês irem treinando. Até uma próxima aula.